Caneta teste, a arma do eletricista. Hoje aqui no canal Up Motors eu vou conversar bastante sobre essa ferramenta incrível, de fácil confecção e aparentemente inofensiva, mas ajuda muito na vida do eletricista. Hoje a gente vai começar um novo formato de vídeos que consiste em um assunto específico que eu escolho para falar bastante sobre esse assunto, para tentar não deixar nenhuma dúvida aí a respeito desse assunto que eu escolhi. Então, espero que vocês gostem desse novo formato e vamos lá! Meu nome é Fábio Luiz Fiorese, professor do curso de Autoelétrica aqui da Up Motors e apaixonado por carro desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade para me acompanhar por aqui mesmo, onde toda semana eu vou estar postando assuntos aí relacionados à elétrica automotiva. E hoje o nosso assunto é caneta teste, como eu já falei no início, e a gente vai discorrer aí sobre vários assuntos relacionados à caneta teste. Então, lá vai. Quais vão ser os assuntos, hein? Para que serve e como funciona uma caneta teste? Vantagem da caneta teste sobre o multímetro. O preço da caneta teste. A vantagem de ter uma caneta teste artesanal, aquela que você mesmo confecciona. Dificuldades na soldagem dos equipamentos quando você vai confeccionar a sua caneta teste aí. Perigos que podem haver na hora de fazer testes aí com uma caneta teste de LED ou de lâmpada. E o nosso último assunto vai ser o retorno de energia. Esse talvez seja o que o pessoal mais tem dúvida. Então, me acompanha que a gente vai conversar especificamente sobre cada um desses assuntos. E eu me lembro uma vez, no meu primeiro emprego como eletricista ainda, eu tinha dos 17 até os 25 eu trabalhei nesse meu primeiro emprego aí. E aconteceu uma vez de um cliente nosso, que era cliente antigo já, ele tinha uma Sprinter, na época, nos anos 2000, 2001, 2002, foi quando começou a aparecer as Sprinter. E esse cliente, ele viajando com ela, deu problema nos faróis. E ele foi até um eletricista que ele encontrou lá na cidade que ele estava viajando, para ver o que tinha esses faróis. Aí o cara, de cara, trocou as duas lâmpadas, não acendeu o farol. Aí ele começou a revisar a fiação. E aí, mexe daqui, mexe dali, testa daqui, testa de lá e pegou um multímetro pequenininho, foi testar os fios. Isso o cara me contando. E aí foi testar uma caixa de fusíveis que tinha lá na frente, e testou e não achou nenhum queimado, e pegou outro multímetro, um grandão automotivo que ele tinha lá e ligou na bateria, e aí depois tentou ligar direto lá nos fusíveis lá na frente, e tentou abrir o painel, e o cara disse, não, para. Pode parar, que amanhã de manhã eu vou estar viajando lá pra minha cidade, e eu vou levar nos guris que eu levo sempre o carro, a caminhonete, e vamos ver, eles vão descobrir qual é o meu problema aí. Então ele veio embora só na luz alta, veio de dia, né, no caso, e veio embora e trouxe a caminhonete ali pra gente mexer. E o meu chefe mandou eu dar uma olhada, e eu fui pra fora com a minha caneta teste, né, minha canetinha ali de LED, um LED só e um jacarezinho. Ele olhou pra mim e falou assim, tu vai fazer o que com essa porcaria lá na minha caminhonete, cara? Eu disse, eu vou lá testar, né, o que tem de errado. Ele falou, mas o cara lá na outra cidade pegou um multímetro e pegou um outro multímetro grande que parecia um equipamento da NASA para testar e não conseguiu encontrar o problema. Tu acha que com essa canetinha de merda aí tu vai conseguir fazer alguma coisa? Eu falei para ele, bom, vamos tentar, né? Se não der certo eu volto e pego o multímetro. Beleza. Voltei para lá, fui direto na caixa de fusíveis que a Sprinter tem na escada para entrar do lado do motorista, tirei a tampinha e comecei a testar os fusíveis. Encontrei o fusível queimado. Tirei o fusível, botei o outro, ligou o farol. O cara ficou louco, né? Meu Deus, como é que tu encontrou isso aí se o cara com todos aqueles equipamentos lá não conseguia encontrar nada de errado na caminhonete? Eu falei, pois é, o mais importante não é os equipamentos que tu tem para trabalhar. O mais importante é saber o que fazer com eles. Então, essa história ficou marcada para mim e a caneta teste tem um valor importante na minha carreira por causa dessa história, principalmente assim. Começando então, para que serve e como funciona uma caneta teste?
tá? Bom, basicamente uma caneta teste serve para testar a energia que tem em algum fio. E se tem energia nesse fio, e se ela é positivo ou negativo. Esse é o princípio básico da caneta teste. Então ela pode ter várias formas, vários jeitos de se utilizar. Ela pode ser comprada ou pode ser confeccionada. Logo mais a gente vai conversar mais sobre as canetas teste que pode comprar ou que você pode fazer a sua aí para conseguir realizar os seus trabalhos e fazer ela da forma que você achar melhor, né? Bom, para testar a energia em algum fio, a caneta teste ela tem essa ponta de prova que serve para a gente encostar no fio aí e detectar se ele tem sinal positivo ou sinal negativo. Como é que ela apresenta isso para a gente? Ela sempre tem no mínimo 2 LEDs, um vermelho e um verde, sendo que o vermelho serve para indicar se o fio que está conectado nessa ponta de prova possui um sinal positivo. Legal. Esse sinal positivo ele pode ser para ligar um farolete, para ligar um rádio, para instalar uma lâmpada auxiliar lá no porta-malas. Qualquer coisa que a gente precise de um sinal positivo dentro do carro, é necessário testar os fios aí para descobrir onde a gente tem um fio positivo. E a função do outro LED da caneta teste, então, é testar o sinal negativo. Esse é um LEDzinho verde que ele fica aí aceso no momento que a gente encosta a ponta de prova em um fio que tem o sinal negativo. Então, por exemplo, onde é que a gente usaria uma caneta teste? Para testar os fusíveis, né? Se acende o LED vermelho dos dois lados, significa que o fusível está bom. Se acende verde de um lado, vermelho do outro, significa que o fusível está ruim. Então, uma aplicação prática é o teste do fusível. Outra aplicação é testar, ver se está chegando energia lá na lâmpada de um farolete, por exemplo, ou de um farol. O farol não está acendendo. Troquei a lâmpada, mesmo assim não acendeu. Então, pego a minha caneta teste, vou lá na lâmpada do farol e encosto a ponta da minha caneta lá no fio de alimentação do farol. Assim eu vou descobrir se ele tem o sinal positivo ou não. Tá? Legal. Outra aplicação prática é quando a gente estiver instalando um rádio, porque para instalar um rádio precisa dos fios de alimentação, positivo, negativo, pós-chave, alarme também, precisa detectar os fios dos piscas, o fio do interruptor de porta, do alarme do carro. Então, para tudo isso precisa da caneta teste, tá? E é importante que você conheça bem a sua caneta teste e o comportamento dela em cada fio que você vai testar, porque na guerra é você que tem que conhecer as suas armas. Então, saiba bem como funciona a sua caneta teste, tá? Beleza, o próximo assunto que a gente tem aqui então é a vantagem da caneta teste sobre o multímetro. Quais são as vantagens, tá? A primeira delas, que eu vejo como mais importante também, é a vantagem de poder trabalhar ela com apenas uma mão. O fato dela ter os jacarezinhos na ponta do fio, né, no fio onde a gente vai conectar na bateria para coletar energia de base para a caneta teste, tem os jacarezinhos. Então, conecta lá na bateria, ou conecta num fusível, ou conecta na lataria do carro, ou num fio que você já sabe que tem positivo. E com a outra mão, a gente segura a caneta teste e aí tem uma mão livre para poder segurar um fio, espetar e ver qual é o sinal que tem nesse fio. Então, essa é a principal vantagem da caneta teste sobre o multímetro. Exemplo, se você estiver deitado embaixo de um carro e quer descobrir se tem energia no chicote de fios que passa até lá atrás para ligar uma lâmpada que não está acendendo, ou para ligar um engate de reboque, você vai testar os fios aí. Se você tiver a caneta teste, vai conectar lá na bateria e vai vir aqui atrás, vai abrir o chicote do carro e vai espetar os fios um por um para ver qual que tem sinal de sinaleira, de pisca, de freio, de ré, o que você precisar encontrar aí. Então, tem uma mão livre para mexer no fio e tem outra mão para espetar o fio. Agora, se você estiver usando o multímetro, vai precisar de uma mão para segurar o fio, outra mão para segurar a ponteira vermelha do multímetro
e espetar o fio, outra mão para segurar a ponteira preta do multímetro na lataria do carro e outra mão para segurar o multímetro para poder visualizar a tensão que está dando ali. Então, pelos meus cálculos, passou das duas mãos lá no começo já. Então, para usar o multímetro embaixo do carro ou em algum lugar de difícil acesso, é mais complicado. E a caneta teste facilita bastante para isso aí. E quanto mais prático, melhor para você, né, cara? Beleza, vamos seguindo aqui então com o nosso próximo tópico. O valor. Quanto é que custa para a gente comprar uma caneta teste dessas comerciais? Essas que a gente vê pronta para comprar no Mercado Livre ou na loja de acessórios aí perto da tua casa. Ela custa mais ou menos R$40 do Mercado Livre com o frete ou na loja de acessórios aí na sua cidade. Ela tem um valor médio de R$40. Pode variar um pouco o formato, a cor dela, o tamanho. Algumas têm um LED de iluminação na ponta, mas basicamente todas elas têm essa mesma característica geral, que é acender os LEDs vermelho e verde, tá? Agora, tem a opção também de você confeccionar a sua caneta teste. Então, para fazer ela, vai gastar aí o valor de um canetão desses marca-texto ou marcador de quadro branco, velho, tá? Pode ser usado, estragado, porque você vai retirar tudo que tem dentro e colocar os componentes. Então, o valor de um canetão, se for comprar novo, custa R$5. E os componentes aí, LED, diodo, resistor, que vai dar um total de R$20 no máximo, tá? Os componentes para você confeccionar a sua caneta teste e que vai ficar exatamente do jeito que você gostaria que ela ficasse, tá? Outra coisa que eu quero falar aqui é a vantagem da caneta teste artesanal, aquela que você confecciona, sobre a caneta teste comprada, essa que vem pronta aí quando a gente compra na loja de acessórios. Eu acho que é melhor, principalmente para quem está começando a trabalhar com elétrica, confeccionar sua própria caneta teste. Por quê? Explico. Porque no momento de confeccionar ela, você desenvolve habilidade manual com estanhador, com o alicate de corte, com a fita isolante, com o desencapamento de fios, com a organização do esquema elétrico, entende como funciona um LED, entende como funciona um resistor, entende como funciona um diodo, tá? Então, eu recomendo que você faça a sua caneta teste para ter essa habilidade com os componentes e também poder fazer ela do jeitinho que você gosta. Maior ou menor, com LED grande, com LED pequeno. Tem alunos que fazem com LED azul ao invés de LED vermelho, ou LED azul no lugar do verde, e assim a criatividade é o que manda na hora de você fazer a sua própria caneta teste. E outra vantagem que eu vejo da caneta confeccionada para a caneta comprada é que ela não tem o LED amarelo. No esquema elétrico que eu mostro no curso ali, os alunos fazem, e se você é aluno também já viu, eu recomendo fazer sem o LED amarelo. Por quê? Porque quando eu estou testando alguma coisa, o LED amarelo vai estar sempre aceso. Ele só vai apagar quando tiver alguma energia na ponta de prova. Se tiver energia positiva, apaga o amarelo, acende o vermelho. Se tiver energia negativa, apaga o amarelo, acende o verde. Só que, quando você está testando vários fios, esse apaga e acende pode confundir. Eu falo isso porque me confundia muito no começo, quando eu comecei a trabalhar com elétrica. Então, quando eu comecei a fazer as minhas próprias canetas teste, e quando eu comecei a ensinar isso para os alunos também, eu sempre recomendo fazer sem o LED amarelo. Então, olhando para a caneta, tá tudo apagado. Só vai acender o verde quando tem negativo e apagar quando tira a ponta de prova do fio. E vai acender o vermelho quando tem positivo. Então, vai te dar um sinal de alerta luminoso que outrora não tinha. Por isso que eu acho bem melhor fazer a caneta teste sem o LED amarelo. E as compradas sempre tem o LED amarelo, tá? Então, pode haver essa confusão aí. E outra coisa que me incomoda na caneta teste comprada é que quando você vai testar um fio que não tem exatamente 12 volts,
Pode ser que ele tenha 11 ou 10 volts, é um fio meio fino, velho, está passando por um fusível com mau contato. Então ele fica com um pouco menos de tensão e ao invés de ele acender inteira a lâmpada vermelha, ele deixa um pouquinho da lâmpada amarela acesa, tá? Tem gente até que gosta, porque sabe que esse fio não tem os 12 volts inteiros mesmo, pelo fato de ficar um pouquinho da lâmpada amarela acesa. Mas eu prefiro que não tenha amarela aí no meio para me incomodar, tá? Bom, e se você confecciona a sua própria caneta teste, ela fica exatamente do jeito que você quer. E isso é o que importa. Não importa como eu gosto da caneta teste, nem como o fulano gosta, nem como o fabricante das canetas prontas gostam. Interessa é como você gosta e se adapta na hora de fazer os testes aí, tá? Outra coisa que eu quero falar aqui é dificuldade na soldagem. Eu vejo que tem muito aluno, ou pessoal que acompanha aqui no canal do YouTube, ou no Face, ou no Insta, o pessoal tenta fazer a caneta teste e tem dificuldade na hora de soldar, tá? Eu concordo que tem dificuldade, porque os componentes são muito pequenos, os ferrinhos, os aramezinhos são muito finos. Então, realmente, na hora de soldar, pode ter uma dificuldade aí, ou esquenta demais, derrete os fios, ou esquenta pouco, não gruda o estanho, ou o estanho derrete em cima da ponta do estanhador e não derrete lá nos fios, tá? Então isso aí tem alguns macetes para não acontecer isso durante a sua confecção da caneta teste. O que eu recomendo, tá? Primeiro, limpa a ponta do estanhador. Como é que se limpa a ponta do estanhador? Ou você passa uma chave de fenda bem de leve na pontinha dele, ou você pega uma esponja molhada, tá? E passa o estanhador em cima dessa esponja, passando e virando ele assim. A ponta vai ficar bem limpinha, não deixa ele na esponja, né? Só passa e tira, a ponta vai ficar bem limpinha, tá? Outra coisa, quando você vai estanhar, encosta o estanhador no fio que você quer soldar e deixa lá encostado até terminar a soldagem. Não fica botando e tirando. Botando e tirando. Por quê? Porque aqueles fios que estão tentando ser soldados, eles vão esquentar, esfriar. Esquentar, esfriar. E isso é um veneno para a solda. Então você encosta, deixa encostado, coloca o estanho sobre a emenda, não sobre a ponta do estanhador, e quando correr o estanho por cima de toda a emenda, tira, tá? E aí vai ficar a solda perfeita. Outra coisa bem importante, se você não consegue encontrar o ponto exato ali da ponta do estanhador para fazer a solda, o que você pode fazer, tá? Depois de limpar ele, pega o aramezinho de estanho e coloca bem na pontinha do estanhador e deixa aquela bolinha de estanho ali em cima. E aí você vai, com o fio que você quer emendar, com o fio que você quer soldar, né? Vai diretamente até essa bolinha, porque ali é o ponto que você tem certeza que ele está quente, tá? Então encosta ali e vai com o estanho por cima do fio para fazer a solda. Se por acaso você indo com o estanhador até a emenda não está conseguindo estanhar, deixa o estanhador parado, vai com a emenda até o estanhador. Se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. Então, vai com a emenda até o estanhador, muitas vezes consegue ter mais, como é que eu vou dizer, mais equilíbrio ou mais destreza indo com o fio até o estanhador, tá? Uma dica para quem treme, às vezes eu falo na sala de aula, né? Mas não treme, senão tu não vai conseguir soldar. Mas tem muita gente que tem as mãos um pouco trêmulas e isso é normal, tá? Mais do que você imagina, se por acaso você não treme. Porque eu ensinei muito aluno fazer caneta teste e eu percebo que pelo menos 30% das pessoas têm as mãos trêmulas. E não necessariamente é um fator físico, pode ser um fator psicológico também, né? De nervoso do momento ali, querer fazer de uma vez, ver os colegas fazendo e aí acaba tremendo, tá? Então, uma dica para não tremer quando vai estanhar é encostar o pulso na bancada. E aí você trabalha só com as mãos aqui, ó, com as mãos e com os dedos, e os pulsos ficam encostados na bancada. E aí o estanhador não treme, tá? E o mais importante, tá? Se você está desmotivado para fazer sua caneta teste aí,
O que você tem que pensar é o seguinte: não importa o resultado final, o que importa é quantas vezes você superou os problemas para chegar na sua caneta teste pronta, tá? Então, pensa nisso. Eu sei que é difícil, mas tenta, não frouxa e vai até o fim para confeccionar a sua caneta teste. Eu tenho certeza que depois você vai ter orgulho de usar ela e mostrar também para o pessoal que você gosta, sua família, seus amigos, mostrar, ó, essa caneta teste fui eu que fiz. Os perigos de usar uma caneta teste feita de lâmpada e não de LED, tá? Bom, primeiramente, o porquê que é perigoso utilizar uma caneta de lâmpada e não de LED? O que acontece é que uma lâmpada, mesmo que seja uma lâmpada de sinaleira, de meia luz, né, ou luz de posição, independente do lugar que você está do país, aí cada lugar chama de um jeito diferente. Uma lâmpada de sinaleira, ela tem 5 watts de consumo de energia. Esses 5 watts, eles geram mais ou menos meio ampere, 0,700 miliampere de consumo de energia. E tem situações no carro, tem alguns fios que trafegam bem pouca energia, porque o componente lá na ponta consome pouco e o componente lá que está mandando energia também suporta pouco consumo. Aí, vamos supor que o componente que aciona suporta meio ampere e o componente lá na outra ponta está consumindo 400 miliampere. Então falta só 100 para exceder. Aí você mete a caneta teste lá com 700 miliampere de consumo, dobrou o consumo de energia que o acionador suporta e pode queimar o equipamento. Uma vez aconteceu comigo, tá? Quando eu estava começando ainda, eu tinha uma caneta teste dessas aí de lâmpada e o que aconteceu? Eu fui testar o fio remote de um rádio. Era um rádio diferente, de outra marca, que não tinha o fio azul, como é normalmente o fio do remote. E eu fui testar todos os fios para ver qual tinha positivo quando ligava o rádio e nada quando desliga o rádio. E aí eu fui colocando minha caneta teste nos fios e quando eu encontrei o próprio fio do remote, eu encostei a lâmpada, ela acendeu, ficou um segundo acesa e apagou. E aí eu desliguei e liguei o rádio e a lâmpada não acendeu mais. Então, nesse momento eu queimei a saída remote do rádio porque eu utilizei a caneta teste que consumia mais energia do que o rádio suportava. Então, tive que mandar arrumar o rádio, eu não, né, meu chefe na época, mandou arrumar o rádio e arcar com o prejuízo aí do descuido, né? O que acontece? Qual a lição que a gente tira disso aqui? A gente tem a tecnologia que é as lâmpadas de LED. Então, a lâmpada de LED tem que ser utilizada sempre quando você estiver testando fios aí, principalmente fios que você não sabe de onde vem, tem que testar com a caneta teste de LED, porque o LED consome pouco, mas é bem pouco mesmo. Para você ter uma noção, uma lâmpada de sinaleira, ela consome 700 miliampere, tá? E uma lâmpada de LED, ela consome menos de 10 miliampere. De 700 para 10, olha a diferença que dá, tá? Salvo algumas exceções, quando você tem que testar um relé de pisca na bancada, por exemplo, tem que testar com uma lâmpada mesmo, senão não vai ter resistência suficiente para o relé piscar, tá? Então você vai ter sim uma caneta teste guardada para usar numa situação que você sabe que precisa, tá? Outra situação é um motor de vidro elétrico. Você tem aí um motor de vidro na porta, preso na máquina, né? Que não está funcionando, nem para subir nem para descer. E você põe a caneta teste no fio e ele acende o vermelho, tá? Acende o positivo quando aperta, quando pressiona o botão lá do vidro elétrico. E tem o negativo do outro lado. Aí pensa, pô, como é que acende a caneta teste, então tem energia no fio, mas não está acionando o motor? Nesse caso, o que dá para fazer é colocar uma lâmpada, uma caneta teste de lâmpada, porque ela vai ter 700 miliamperes de consumo, que é muito mais do que o LED. Então você coloca a caneta ali e aciona o botão. Se a caneta acender bem fraquinha ou não acender, então você percebe que tem energia, mas ela é muito fraca para conseguir acionar o motor. E por incrível que pareça, quando tem algum mau contato nesse borrachão que vai da porta até a coluna do carro,
Se é algum mau contato, a zinabre ali, você coloca o multímetro na ponta dos fios lá no motor e ele dá os 12 volts, se sem vergonha. E aí isso aí confunde a gente, né? Então dá 12 volts, coloca a caneta teste, dá positivo e negativo, mas quando coloca a lâmpada teste, a caneta teste de lâmpada, ela não acende, indicando que tem pouca energia no fio, tá? Então, toma cuidado com a caneta teste de lâmpada, porque às vezes um descuido sai caro, tá? Agora então a gente vai falar sobre o sem vergonha, o famigerado, o filho da mãe, o atrasador de vida, retorno de energia, tá? Por que ele confunde tanto esse retorno de energia? Já aconteceu comigo, lá no começo também, instalando um rádio, eu precisava detectar lá naquele rádio, era um Opala, eu me lembro. Ou era uma Caravan, agora não tenho certeza. Se era um Opala ou uma Caravan. E aí, eu tinha que detectar um positivo, um negativo, e instalar o rádio. Nem precisava de pós-chave. Então tinha uns fios lá todos adaptados. Eu peguei minha caneta teste, identifiquei um positivo, liguei, e outro fio, identifiquei um negativo, que eu achava que era um negativo pelo menos. Peguei aquele negativo, liguei no preto do rádio, e o positivo liguei no vermelho e no amarelo. Funcionou perfeito, testei, botei o rádio no lugar, botei esponjinha, prendi os fios por trás, aí no Opala aí fica todos os fios soltos, prendi os fios por trás, ficou show de bola. Cliente entrou no carro para ir embora, ligou a ignição para virar arranque, fumaceira dentro do carro, uma fumaça e o rádio começou a piscar e não ligou nunca mais. Aí o chefe me chamou, né? Eu fui lá ver o que tinha acontecido e eu tirei o rádio fora, um cheiro, tive que tirar o rádio fora do carro, do cheiro de queimado que tinha de capacitor estourado. E quando eu fui testar o chicote, pô, tem positivo aqui no vermelho e amarelo, tem negativo no preto. Aí eu chamei o meu colega, né? Aí ele olhou e me pediu assim, você ligou a ignição para testar esse negativo? Eu falei, não liguei. Quando eu liguei a ignição, o negativo virou positivo. Por quê? Porque sempre que a gente testa um fio que tem um componente ligado na outra ponta, ele dá um sinal negativo na caneta teste, mas não necessariamente ele é um negativo que eu posso usar para ligar alguma coisa. E isso aí é um negativo mascarado, tá? Então, foi isso que aconteceu lá comigo e é isso que eu não quero que aconteça com você. Eu quero explicar melhor como é que funciona isso com um desenho ali no quadro, tá? Vamos ali que eu vou te mostrar. Então aqui o exemplo que eu vou usar é o seguinte. Se eu tiver uma lâmpada, uma bateria e uma chave para ligar e desligar essa lâmpada, quando eu aciono a chave, tá? Eu envio energia aqui, ligo a lâmpada, certo? Beleza, como se fosse um farolete do carro, um limpador de para-brisa, um desembaçador, um ventilador interno, qualquer coisa assim, lá dentro do carro, funciona com um botão de acionamento. Vai ter um fusível aqui no meio, tá? Legal. Agora é o seguinte, se eu estou com essa chave ligada, eu pego a minha caneta teste, coloco aqui no fio positivo, vai acender o LED vermelho. Beleza, tem positivo nesse fio, né? Tá saindo da bateria. Chave ligada, eu vou colocar a caneta teste desse lado da chave, no fio que está saindo direto para a lâmpada, também vai acender o vermelho da chave, que é o positivo, tá? Beleza, agora, se eu desligar a chave, tá? Eu vou cortar o sinal positivo daqui do fio. Eu vou colocar a caneta teste aqui, no fio que vem da bateria, e vai acender o LED vermelho. Porque realmente tem o positivo vindo da bateria até aqui. Agora, se eu colocar a caneta teste no fio depois da chave, que vem lá da lâmpada, vai acender o LED preto. Quer dizer que tem negativo nesse fio? Não, não tem negativo nesse fio. Porém, existe uma coisa chamada retorno negativo. Como é que acontece isso aqui? Eu tenho o sinal negativo que sai da bateria,
vem até a lâmpada. Aqui na lâmpada, ele está diretamente conectado a um filamento que também está conectado ao positivo para acender a lâmpada. Perfeito. Agora, se eu desligar o sinal positivo aqui, esse negativo vem aqui, entra na lâmpada, atravessa o filamento e sai pelo polo positivo da lâmpada. Não tem positivo porque não está ligado à chave, mas tem esse sinal negativo que passou pela lâmpada e está presente aqui no fio. Por isso que ele acende o LED verde, indicando o negativo lá na caneta teste. Quer dizer que é negativo? Não. É um sinal negativo bem fraco, só que como o LED também é fraco, precisa de pouquíssima energia para acionar a luzinha verde da caneta teste, então ele acende dando a falsa ilusão de que tem um sinal negativo nesse fio aqui, quando na verdade não tem. Se a gente quiser ligar alguma outra coisa aqui nesse fio, um rádio, outra lâmpada, um desembaçador, um ventilador, um motor, uma trava elétrica, qualquer coisa que a gente quiser ligar aqui, achando que é negativo, não vai funcionar, porque na verdade isso aqui é só um retorno que vem lá da lâmpada. Então, exatamente como aquilo ali é o 15, o X, tá? Um fio de desembaçador, o fio 50 que vem lá do motor de partida, todos esses dá a impressão de que é negativo, mas não é, tá? Então, quando você estiver fazendo uma instalação de alguma coisa, não é qualquer fio que dá verde na caneta que é negativo para poder ligar um rádio, um alarme, um antifurto, um interface. Então, quando você precisa identificar um negativo num carro, primeira coisa, vê se você encontra algum fio que tem um terminal na ponta e está parafusado na lata do carro. Bom, esse tem certeza que é negativo, tá direto na carcaça do carro. Então, desencapa e emenda ali junto. Se você não encontrar isso e está lá no rádio, por exemplo, tem o buraco do rádio com um mundaréu de fio ali, então você vai testar, vários devem ter o verde da caneta acendendo. Então, o que você vai fazer? Liga a ignição, liga o farol, identifica todos os fios de alto-falante, identifica o positivo, identifica a pós-chave, identifica a sinaleira, e aí no final vai sobrar poucos fios. E ali, nesses poucos que sobram, o que tem o sinal verde na caneta é o negativo certo para você ligar aí no rádio. O mesmo funciona para um alarme, para um antifurto, para qualquer coisa assim que você precisa instalar novo aí no sistema do carro, tá? E lembra, nem tudo que brilha é ouro, né? Então, nem tudo que liga o verde na caneta teste é o sinal negativo para você ligar o seu equipamento aí. Isso era o que eu queria falar sobre a caneta teste, esse componente que eu gosto tanto, que eu uso desde sempre e até hoje eu uso nos meus vídeos, tá? E nos meus trabalhos que eu faço nos meus carros e também na aula com os alunos. Eu gosto de caneta teste, gosto da simplicidade dela, tá? Espero que você tenha gostado desse nosso novo formato aqui. A partir de agora, basicamente os vídeos vão ter esse formato. Se você gostou da caneta teste, não gostou da caneta teste, achou interessante o que eu penso sobre a caneta teste ou discorda de alguma coisa que eu falei sobre a caneta teste, pode ficar à vontade para comentar aqui embaixo e eu quero saber o que você acha da caneta teste. Meu nome é Fábio Fiorese, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!